Senhor para a igreja. Irmãos, vamos colocar a pé, fazer uma oração para o qual está no direção do trabalho. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, Criador do céu e da terra, te agradecemos, meu Deus, por estarmos mais um dia, Senhor, tendo repetido para o fôlego de vida, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Meu Deus, para mais uma manhã, Senhor, de aprendizado. Meu Deus, eterno Pai, também, Senhor, celebrar, meu amado Deus, aleluias, a tua morte até que tu volte, meu amado Pai. Senhor, meu Deus eterno, tome em tuas mãos, Senhor Jesus, nossa vida. Senhor, nós nos agradecemos a Ti, meu Deus, porque sabemos que a Tua morte não foi em vão, Pai. Meu Deus eterno, aleluia, a Tua morte, Senhor, aleluia, o Senhor nos trouxe, meu amado Deus, a vida, Pai. Uma vida, meu Deus, em que gozaremos contigo na eternidade, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício que Tu realizaste, meu Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor, aleluia. Porque eu sei, meu Deus, que foram momentos difíceis, Pai, ali no Calvário, Senhor, meu Deus eterno, mas nós estamos aqui, meu Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, nunca esquecer, meu Deus eterno, Pai, do que Tu fizeste por nós ali naquele dia, Senhor. Meu amado Deus, tome em Tuas mãos os Teus servos que estão presentes, Pai, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, de caminho à Tua casa, que Tu possa, meu Deus, acompanhá-los, Senhor. Acampa os anjos ao redor dos Teus servos, Pai. Meu Deus, nos dê uma manhã de bênção, uma manhã de aprendizagem, meu Senhor. Uma manhã de comunhão, meu Deus, contigo, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, toma esta igreja em Tuas mãos, toma o pastor Moisés em Tuas mãos, Senhor. A sua companheira, a irmã missionária Ana. Meu Deus, eterno Pai, os obreiros que o auxiliam, meu Pai, os músicos, Senhor, os membros, os obreiros, Senhor. Pai eterno, tome em Tuas mãos cada membro desta igreja, guarda esta localidade, guarda, meu Deus eterno, Pai, aleluia, o campo em Lopes, Deus, a Assembleia de Madureira, Pai, meu Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, repreenda o mal, dá-nos saúde, Pai eterno, joga por terra, meu Senhor, meu Deus eterno, esta enfermidade, Pai, dá sabedoria aos homens e ser com a Tua igreja, meu Deus, na face da terra. Te agradecemos, meu Deus, neste momento e te adoramos assim, meu Pai, te agradecemos no Teu nome. Amém. Irmãos, podemos acertar. Vamos dar a Joel. Aleluia. Já costumeiramente já iniciou aqui o trabalho. Saudamos a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Vamos dar início cantando o hino 247. Deus nos guarde bem do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. 247. Gostaria que toda a igreja me ajudasse a louvar este hino. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nós achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada,
santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos ser livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Essa é a nossa esperança, né? De um dia estarmos ali com o Senhor na glória. Louvado, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos colocar em pé. Estamos hoje na lição 9. 28 de fevereiro, cujo tema aqui é Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Amém? Aleluia. Os irmãos já abriram os revistas. Vamos fazer aquela leitura tradicional, tá? Estarei menos e não se gritam, por favor. Textual. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Esther 6, verso 3. Até irmão. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Esther 3, verso 3. Verdade aplicada. O Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. Verdade aplicada. O Senhor vela pelos que o temem e guardam os seus caminhos. Os objetivos da lição é, primeiro, perceber que Deus sempre socorre os seus filhos, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito, entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. O texto de referência está no capítulo 6 do livro de Esther, que diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Amém? Irmãos, nós que estudamos, lemos ontem essa lição durante a semana, muito proveitosa, como tem sido todo esse trimestre, tá, irmãos? Então não perca a oportunidade de você sair daqui nesta manhã edificado. Amém? Faça assim o trabalho do pastor da igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Pai do Senhor para a igreja. Amém. Meus irmãos, se assentem. Meus irmãos, nós estamos já quase finalizando esse trimestre, né? Na nossa 9ª lição, com esse tema sobre Rainha Esther, na verdade, né? A questão da rainha, como Deus a colocou, e sobre Mardoqueu, que são os dois personagens que trazem positividade em nossas vidas pelo seu exemplo de vida com Deus. E hoje nós estamos com uma lição, ainda falando sobre como Deus honrou a Mardoqueu, e trazendo então para nós, com o auxílio do bispo Abel Ferreira, o tema de Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Nós sempre falamos e falamos e deixamos a entender que acreditamos nessa palavra que é uma verdade, que Deus trabalha para os que nele confiam. Isso aí está na Bíblia, né? Nós cantamos louvores assim a respeito desse tema. E é importante dizer para os irmãos, que dentro dessa situação não é só teorizar, é crer realmente, porque no momento da angústia não dá para teorizar. Enquanto nós estamos bem, dá para teorizar, crer, confiar, entregar, mas no momento do aperto mesmo, não tem como teorizar. Aí nós estaremos praticamente sozinhos e confiando no Senhor. Claro, teremos ajuda de orações de outras pessoas que possivelmente sentem a mesma dor, ou já sentiram, já passaram por um processo difícil e sabem como é difícil sair de uma situação de dessa. Mas o segredo, irmãos, é entender que o Senhor vela pelos seus, por aqueles que o temem. O Senhor vela por aqueles que o temem e guarda os seus caminhos. Essa foi o nosso textual, a nossa verdade aplicada. E os irmãos verão nesta lição, conforme o evangelista Dalmi já proporcionou para nós, que Deus sempre socorre seus filhos. São verdades para serem aplicadas no cotidiano, E essas verdades tornaram-se o objetivo desta lição e torna-se então objetivo para nossas vidas. Entender que Deus sempre socorre seus filhos, sempre, e que o agir de Deus é sempre perfeito. Tem até um louvor aí, o agir de Deus é lindo. É sempre perfeito, sempre. E o socorro do Senhor chega na hora certa. O socorro de Deus, irmãos, é igual dinheiro. Já viu alguém falar que Deus chegou na hora errada? Já viu? Todo mundo pode estar com dinheiro no bolso, mas se você der um dinheiro e fala, chegou na hora certa. Nunca chegou na hora errada, percebeu? Então o socorro de Deus também é assim. Nunca chega em hora errada. Nunca. Você pode até entender que não estava tão precisado assim. Mas se Deus estendeu a mão, você aceita de bom grado. Socorro de Deus é uma coisa fabulosa. Aí os irmãos observaram o texto que está falando sobre aquela situação que aconteceu nos anos anteriores. Mardoqueu já estava no palácio. Mardoqueu trabalhava no palácio. Só que não era uma pessoa da classe nobre, era uma pessoa da classe humilde, então simples. Aí estava lá embaixo. E ele ficava muito na porta, e ele entendeu, era função dele, tá, gente? Ele ficava onde era a função dele, não podia ficar onde os ministros ficavam. Mas ele percebeu que os camaradas que trabalhavam lá nos bastidores, na cozinha, aí estavam intentando mal contra o rei, querendo matar o rei de alguma maneira. Aí Mardoqueu ouviu a conversa, e levou essa conversa até a rainha Esther e disse, olha, eu escutei uma conversa assim e tal. Aí a rainha Esther levou o rei, e falou, claro, Mardoqueu, o homem chamado Mardoqueu e tal, ninguém sabia que era tio dela, que era primo, na verdade, o pai de criação.
Aí então disse assim, eles estão tentando contra a vida do rei. Aí o rei mandou, claro, ficar registrado em ata, ficou registrado lá nas crônicas, na história dos reis, que houve um atentado contra a vida do rei, ou pelo menos um projeto de atentado, né? E tal, que Mardoqueu, então, entregou os camaradas, e os caras foram enforcados. Aí passou, ninguém presenteou, nem agradeceu, o rei não apertou a mão de Mardoqueu, nem quis saber quem era o camarada, só quis saber que foi livre daquele mal. Anos e anos depois, irmão, no momento certinho, em que Deus precisava dar um livramento a Israel, aí o Senhor traz a memória do rei. A memória do rei, uma leitura, você sabe como Deus agiu, né? O rei ficou com insônia, perdeu o sono naquela noite e começou, pediu alguém para levar o escrivão, lê alguma coisa aí para mim. Aí o escrivão, ou para fazer o rei dormir, ou é contar carneirinho, ou ler genealogia, história antiga assim, rapidinho tu dorme, é uma coisa enfadonha. Aí começou a ler, que o rei naquela noite aconteceu e etc. Aí eu falei, peraí, fizeram com bem a esse homem? Não fizeram nada a ele, senão estaria registrado também ali o que foi feito àquele homem. Por isso que o rei perguntou, porque não teve registro de nada, tudo era registrado, que o rei deu, se o rei deu casa, se o rei deu comida, se o rei sustentou, isentou de impostos, tudo era registrado. Aí viu que não tinha nada, fizeram algum bem a esse homem? Porque ele não estava registrado. Não fizeram nada. Aí então o rei pensa em fazer. É ali que Deus começa a trabalhar. Quer dizer, na verdade, no passado, entre aspas, foi esquecido para que Deus pudesse agir lá na frente. Irmãos, às vezes você não entende, às vezes nós não entendemos. É como o caso de José, que é o mais típico exemplo da Bíblia Sagrada, de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ia entender que José, que já dado como morto a seu pai, e seus irmãos também possivelmente pensariam nunca mais vê-lo, ia depois encontrar exatamente cumprindo aquele sonho que Deus lhe dera, e que eles iam se encurvar diante dele e depender dele para a sobrevivência. Ninguém entender, mas Deus, a ele mesmo entende, ele fala, não fica triste não, pois para isso Deus me colocou, me enviou na frente. Mas foi fácil? Não é fácil, mas Deus sabe como fazer. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, na lição de número 9, que é essa que estamos, na página 42, temos uma introdução. E nessa introdução está escrito assim, o temor ao Senhor. Os irmãos lembram que recentemente eu já disse em algumas vezes, e disse agora recentemente, inclusive na própria sexta-feira, as duas sexta-feiras, porque estávamos falando sobre a doutrina do pecado. Então, eu falei que temor, irmãos, temor, literalmente, seria odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Não é só o respeito, não. É o respeito, a honra. Não. Vai muito mais além. Temor é odiar o que Deus odeia, pecado. E amar o que Deus ama. Todas as coisas que Deus ama, o crente precisa aprender a amar. E todas as coisas que Deus odeia, o crente precisa odiar. Tem coisas que Deus detesta. Está escrito em Provérbios capítulo 6, que a alma dele abomina. Essas coisas o crente também precisa abominar. Aí você passa a temer a Deus. Pecado, irmãos, o crente precisa odiar, senão ele fica acostumado a pecar. Ele tem que pecar porque ele é um pecador. Mas ele não pode pecar por prazer. Não pode. Se ele peca por prazer, não tem temor de Deus. Agora, aquela pessoa que odeia o pecado e ama fazer o bem, tem o temor de Deus. E tem gente que ama a prática do mal, a prática do erro. Parece que eles ficam maquinando, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que derrubar aquele irmão, tem que derrubar o colega de trabalho. Enfim, ele não deixa acontecer as coisas ao natural, que pode acontecer,
Não, mas ele parece que já fica maquinando. Hoje ele vai se ver comigo. Temor de Deus é aborrecer o mal. Então, o temor do Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nesta terra. Quer uma vida vitoriosa? Todos querem. Passa a aborrecer o mal e passa a amar o bem. Passa a ser gente boa. Passa a pensar coisas legais. Foi isso que Paulo ensinou à igreja, dizendo, irmãos, tudo que é honesto, de boa fama, que tem alguma virtude, que é legal, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer, ele quer dizer para nós que nós devemos ser gente boa, devemos ser o melhor possível nesta terra e passar a odiar o mal. Não anda com aquelas pessoas malignas, não, irmãos. Passa a andar com quem anda direito. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não tem prazer no caminho do ímpio. Mas o prazer dele é o quê? A lei do Senhor, meditar na sua lei de dia e de noite. Então isso aqui, é a fonte de uma vida vitoriosa. Quando obedecemos a Deus, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livra de muitos males. Digo que não está escrito aqui de todos, mas de muitos, porque nem todos os males que o crente passa, na verdade é o mal, mas faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Faz parte do plano de Deus. Um espinho na carne, humanamente falando, e na ótica de Paulo, que está sentindo, não sei o que estou sentindo, é um mal. Tanto que ele pediu ao Senhor, 3 vezes orei ao Senhor, tira de mim esse espinho na carne. É uma dor, é um mal. Não sei se é psicológico, se é enfermidade física, ninguém descobriu até hoje. Nenhum teólogo foi dado esse poder de descobrir se era um mal psicológico, se era um mal físico, não se sabe. Agora, irmãos, era algo que incomodava diariamente. Ele sentia-se como se ele estivesse num ringue, sem saber lutar boxe, e o oponente, o adversário, sabia lutar. Aí como fica isso? Tu fica igual um bonecão do posto. Um dia todo balançando, o camarada te esbofeteando. É assim que ele fala, Satanás me esbofeteou. Mas o Senhor disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando somos fracos, aí ele diz, então somos fortes. Por quê? Porque na fraqueza nós somos dependentes. E crente forte depende de alguma coisa? Não, ele acha que é o cara. Ele acha que está tudo certo na vida dele. Quanto mais fraco você se sente, mais dependente da graça de Deus você é, ou você se torna. Então, aqui diz o texto para nós, ele livra de muitos males. Alguns males na minha vida o Senhor não me livrará. Por quê? Porque faz parte do projeto dele para que eu alcance o objetivo. Lembra que eu uso uma palavra? Eu falo que o pastor Edson Queiroz, mas ele já é falecido, tá, irmãos? É falecido. Eu falo assim, o pastor Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista Santo André. É que eu não tenho muito aquele hábito das pessoas do mundo aí, que ficam falecidos, eles têm medo do falecido bíblico da perna dele, eu não tenho. Aí então, eles falam assim, falecido, mas é mais por medo do que por respeito. Então, aí o crente já usa uma expressão, não usa falecido, o saudoso, né? Aí o saudoso, tudo isso são expressões, irmãos, comuns, né? Aí, mas para que as pessoas fiquem mais à vontade, mais tranquilas, aí o saudoso pastor Edson Queiroz, da PIB de Santo André, em São Paulo, ele dizia, numa das suas mensagens, referente a Gideão, aí ele usou a expressão que eu guardei essa expressão, Deus diminui os nossos recursos para dependermos mais dele. É por isso que Deus faz. Tira de 32 mil, joga para 300. O camarada tem que depender só de Deus. Não pode depender de mais ninguém. E Deus faz isso para nós, tá?
Então, a vida muda é a primeira parte aqui do comentarista da nossa lição, fundamental de Deus sempre socorre seus filhos. A vida muda quando Deus faz parte dela. Se Deus não fizer parte, irmãos, entenda uma coisa que é real. Salmo 127, verso 1. Eu geralmente cito esse verso quando estou aconselhando os casais, né, no dia do casamento. Deus precisa ser o membro invisível presente em sua casa. Precisa ser. Mas não sei como fazer. Vai dar o jeito que vai fazer. Se você temer ao Senhor, o Senhor mesmo vai para a sua casa. Por quê? Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ele precisa fazer parte da sua vida. Eu não consigo viver sozinho. Você não consegue viver sozinho. A impressão que dá que as pessoas que não têm o Senhor no coração é que elas estão vivendo. Elas não estão vivendo. São como zumbis. E muitos crentes também, segundo a Bíblia, a igreja de Laodiceia, são crentes zumbis. Tem nome de que vive está morto. Está escrito no chat. Tem nome de que vive está morto, tem aparência de vivo. Anda como vivo. Então, e não está vivo, está morto. Jesus fala, então, são zumbis na nossa linguagem atual, né? Então, essas pessoas, aparentemente, se você olhar de longe, elas estão vivas. Se não tiver Deus em sua vida, a tua vida não muda. Você precisa ter Deus na tua vida. Porque quando você tem o Senhor na tua vida, aí você compreende as coisas de Deus ao modo de Deus e não a seu modo. Porque uma grande problemática nossa é tentar compreender o que Deus está fazendo hoje ou como Ele vai fazer amanhã. Isso não é problema nosso. Jesus falou: o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas amanhã vocês vão entender. E tem coisas que nós nunca entenderemos nessa vida. Só entenderemos na vida vindoura o que Deus fez. Então, qual é o segredo? É você deixar Deus fazer parte da sua vida. A nossa vida muda quando Deus faz parte dela. Aí está escrito aqui que um dia Mardoqueu estava condenado à morte. Você sabe disso, a história é essa, né? Mardoqueu estava condenado à morte, ele ia morrer em tal dia que já estava aprazado, determinado, agendado na agenda real. Nesse dia tal, do mês tal, todos os judeus que estão na minha província vão morrer. Acabou. Decreto feito não podia ser revogado. Aí, quando pensamos que não tem mais jeito, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Um dia está dando tudo errado. Aí eu penso assim, não tem mais jeito. Se você não se suicidar, porque o suicídio, irmãos, é incrível, por inferência, ele só foi aconselhado por Jesus num caso de você promover um escândalo à igreja de Cristo, ao nome de Deus. Era melhor que você pegasse uma pedra de moinho, e não é depois do escândalo não, depois do escândalo não adianta mais. Era assim, eu vou fazer, vai acontecer, e você premeditou um pecado que vai trazer um escândalo, era melhor que você tivesse suicidado. Porque a chapa vai esquentar para o teu lado. Porque o nome de Deus é blasfemado, a tua família é blasfemada, o nome da igreja é blasfemado, tudo é blasfemado. Tudo se torna impuro, né? Ou seja, na verdade, profanado, né? A gente fala blasfemado, profanado. Aquilo que é santo, que é puro, que é certo, passa a ser profanado. Era melhor que a pessoa, só um caso que Jesus aconselha que era melhor que a pessoa se suicidasse. Fora isso, suicídio não é uma opção para o crente. Para o crente a opção única é confiar no Senhor. Porque Deus tem saída para todas as situações adversas. Mas é uma causa que às vezes a pessoa
está passando por uma dificuldade muito grande. Infelizmente, ela entra numa questão do pânico, do desespero, e então acaba cometendo suicídio, acaba tirando sua própria vida, né? Ou seja, não tem mais vontade de viver. Mas quando nós pensamos que não tem mais jeito, isso fundamental na Bíblia, e você pode crer na Bíblia como um livro apenas, é uma história muito bonita de se ler e de se ouvir. Ou você pode ver como fatos reais e que Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Irmãos, são coisas assim, instantâneas. Parece que não tem mais jeito, porque a gente tem essa tendência, você se olha no espelho, aí você lembra de um momento, de repente, assim do nada, você fala, meu Deus, estou velho. Eu não tenho um dia a desejar, até os mais novos que eu vão pensar assim um dia, caramba, foi ontem, parece que foi ontem, né? Quando eu lembro da adolescência, estava jogando pedra na casa dos outros, aí você pensa assim, meu Deus, estou velho. Aí dá a impressão que ali está acabando. Irmãos, Deus muda a história de uma pessoa da noite para o dia. Às vezes você não compreende como Deus vai fazer, nós não compreendemos. Às vezes não, nós nunca compreendemos. Mas Deus tem modos de trabalhar, porque Ele tem projetos para a nossa vida. Eu já citei inúmeras vezes o caso de David Wilkerson, esse também é saudoso, já morreu. Só cito gente que já morreu, meu Deus. Eu sou mais velho do que eu. Aí então morreu David Wilkerson. Mas quem leu a história de David Wilkerson? Um pastorzinho conformado. Aliás, ele estava conformado, numa igrejinha no interior da Pensilvânia, aqueles cantando, com um pouquinho de membro, aí acabava o culto, ele ia para casa, morava na casa pastoral, ficava assistindo televisão até meia-noite e tal, depois ia dormir, porque no dia seguinte ele só vivia daquilo mesmo, ia trabalhar, ia acordar cedo, aí então ficava ele com aquela vidinha, e ele começou a sentir uma necessidade de orar mais, de buscar mais, orar, mas a televisão já o prendia, e então ele fez um negócio, ele disse, se eu vender essa televisão, se alguém aparecer e comprar, mas ele queria um preço alto, televisão velha, então eu vou passar a ler a palavra, a estudar nesse período, a orar, nesse período que ele ficava de 10 à meia-noite, e ele achou, ele não anunciou, ele achou que ninguém ia querer, televisão velha, televisão cara, não, aliás, ele anunciou, mas televisão cara, velha. Aí liga um camarada, aí quer vender uma televisão? Eu quero essa televisão. Levou a televisão cara. Tem gente que não ora. E Deus dá a aprovação dele. Deixa esse camarada arrebentar. Não ora, vai comprar cara, uma coisa que não presta. Então, aí ele levou a televisão. Quando ele levou, aí ele caiu assim, entre aspas, nas besteiras que ele tinha orado. Por quê? Porque agora ele ia ter que orar, ia ter que ler a palavra daquele período. Irmãos, que 2 horas difíceis. Não está inconformado? Então, que 2 horas difíceis? Ele leu uma revista, que está escrito assim, jovens serão julgados e tal, etc. Aí ele parte para lá no dia seguinte, ele se incomoda com aquilo, e parte para lá, para o fórum naquele dia. É longe, é distante, vai viajar, pega o ônibus e chega lá, e quando ele chega, os camaradas já são até condenados, ele entra no fórum com a Bíblia na mão para poder. Aí todo mundo fotografa. Pronto, ali mudou a história dele, nunca mais foi o mesmo. Quando ele vai passando pela rua decepcionado, meu Deus, que loucura, pastor louco, entra com a Bíblia na mão, fora, tal. Aí um jovem lá do Gueto, aí reconhece e diz, não, o pastor que estava lá, defendendo, não sei, defendendo aqui, Aí ali começou a história dele com os jovens marginalizados. O famoso David Wilkerson. Muda a história, não muda. Você, mas eu não quero isso para a minha vida. Não é sempre que vai ser feito dessa maneira, mas a vida muda quando Deus faz parte dela. Quando você diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E por enquanto, irmãos, aqui entre nós, 90% de nós aqui ou mais, vou colocar 99%, porque aí eu também entro, e só fica 1%. 99% de nós estamos vivendo a nossa vontade
fazendo os nossos desejos, o nosso capricho. Se der vontade, eu vou. Se não der vontade, eu não vou. Se eu me aborrecer, eu não vou. Se eu ficar feliz, eu vou. É isso, irmãos. O crente não faz a sua vontade, o crente faz a vontade de Deus. Né? Então, olha, a aflição é o solo fértil para o milagre. A aflição é o solo fértil para o milagre. Existem passagens na Bíblia, em Salmos e outros livros, que eu cresci na minha aflição. Quer dizer, quanto mais afligido eu sou, mais eu cresço. Então, de 50 côvados foi a forca que Mardoqueu ia encarar. E Amã mandou fazer. Sabe quanto que é 50 côvados? Era muita humilhação. Primeiro, vai morrer enforcado. Segundo, que ele é inocente, não fez nada para poder morrer enforcado. Terceiro, irmãos, 50 côvados dava mais ou menos 20 metros de altura. Para que uma forca tão alta? Eu até fiquei assim, encafifado, e eu li diversas versões de Bíblia, diversas, para entender que a minha versão aqui não estava errada. Aí eu li, eu tenho uma Bíblia espanhol, eu não sei espanhol não, mas aí a gente dá jeito, né? Aí eu fui lá na Bíblia espanhol, fui lá na Bíblia inglês, aí fui lá no inglês, aí em várias Bíblias, irmãos, fui em várias Bíblias. O hebraico não tenho como, eu tenho a Bíblia hebraica, mas não tenho como, eu não sei. Mas aí eu fui no dicionário do hebraico, que aí tem a Torá comentada. A Torá comentada. 50 côvados, todos eles. Eu achei que era exagero, eu pensei, deve ser 5 côvados, sei lá, é raro, 15 côvados, mas 50. São cerca de 20 metros de altura. Era para ficar muito alto mesmo, para servir de exemplo e humilhação para todo mundo olhar e dizer assim, aqui ó, quem não se ajoelhar quando eu passar, quem não me reverenciar, vai acontecer isso que aconteceu. E Deus mudou o cativeiro. Quem foi para aquela forca? A própria pessoa quem fez. Morreu desonrado e todo mundo pôde ver. A província inteira ali, a área toda ali, onde desse para alcançar um prédio de 20 metros de altura, pôde ver que Deus muda o cativeiro, que Deus muda a história e que Deus honra quem Ele quer. Todo mundo viu ali que aquele homem que desonrou a Deus, o que aconteceu com ele? Quer dizer, a glória passou para ser de Deus. Ele mesmo fez a forca, ele mesmo foi pendurado nela. Você faz a cova e você cai nela. Então, o que Amã não sabia era que Deus, a quem Mardoqueu servia constantemente, intervém na história de seus servos para levar adiante seus planos. Isso o inimigo não sabe. Deus intervém na história de seus servos para levar adiante seus planos. Então, olha, Deus está ao seu lado, confie nisso. É dentro da vida muda quando Deus faz parte dela. Aí a aflição é o solo fértil para o milagre, e Deus está ao seu lado. Deus honra os seus servos fiéis e que nada pode impedi-lo de realizar suas intenções. Deus está em todos os lugares, Deus está em nós, Deus está em mim, em você, velando por cada um de nós. E 1.3 da página 42, correndo pelo nosso tempo, diz assim: o Senhor nunca se esquece de nós, nunca. Lembra que eu uso uma frase comum: crente não anda sozinho. Irmãos, eu creio nisso, crente não anda sozinho. Alguns momentos da vida você pode se sentir só. A gente pode sentir só. O próprio Jesus se sentiu, não foi? O momento foi tão angustiante, mas tão angustiante, que ali a carne falou mais alto do que o espírito. Ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Se sentiu só. Naquele momento ele se sentiu só. No mesmo instante, Deus fez uma movimentação nos ares lá, e ele entendeu, e já voltou a palavra e disse: a ti, Senhor, entrego o meu espírito.
Está entendendo? Então, às vezes, nós nos sentimos só, como se estivéssemos no nada, ninguém está conosco, Deus nos abandonou, não olha para nós, não nos conhece. Irmãos, Deus nunca se esquece de nós. Então o rei disse: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Nunca Mardoqueu ia imaginar que Deus ia usar o rei Assuero, que agora acabou de assinar um decreto para matar todos os judeus, e Deus ia usar. Irmãos, Deus, assim, eu vou usar uma terminologia, numa fala bem humana, tá? Mas é irônico, sem ofender o Senhor, claro, ele conhece meu coração, né? Mas é uma ironia muito grande, né? Então, o homem que assina o decreto, que carimba lá aquele papel, aquele documento que não pode ser revogado, agora esse mesmo homem Deus usa para honrar aquele decretou que deve morrer. Como pode? Deus tem controle de todas as situações. Então, mancebo do rei, mancebo, seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. E a maior de todas as ironias ainda não está aqui, mas está nesse momento que Mardoqueu acordou cedinho, porque o decreto para matar todos os judeus já estava baixado, mas Mardoqueu seria morto aquele dia, naquela manhã. Os outros não tinham um dia atrasado, mas ele seria naquele dia, porque o dele é diferente, não é espada, é forca, é para dar exemplo para todo mundo. Igual se faz em alguns ambientes aí, pega um para dar exemplo, para gente que não mata ninguém, pega uma formiga, pinta de vermelho para os outros ficarem com medo, né? Aí então, mas para ele mata mesmo, faz uma covardia para os outros ficarem com medo. Aí o Amã faria isso, só que Mardoqueu, ele sabe que amanhã está acontecendo alguma coisa, mas ele não tem como se livrar. Então a questão agora é confiar no Senhor, dormir em paz, porque Deus vai trabalhar. Enquanto descansamos, Deus trabalha. Enquanto trabalhamos, Deus descansa. Se você ficar toda afoito querendo fazer, remar nesse mar contrário, nesse vento contrário, irmãos, Deus descansa. Agora, quando você não tem mais, dá um exemplo lá do barquinho, quando você não tem mais o que fazer, e diz: Senhor, tem misericórdia de nós, socorre-nos. Aí então você descansa que ele trabalha. Ele quer trabalhar, então eu já deixei trabalhar. Tem que matar, você mata. Aí, agora você fala: Senhor, não dá mais, não tem mais jeito, estou ruim, não tem como dar um passo. Aí ele então fica quietinho que eu vou agir. Aí ele trabalha por nós. É assim que funciona. Enquanto você quer trabalhar, Deus descansa. Agora, quando você descansa, então Deus trabalha. Descansa no Senhor. Está escrito assim: descansa no Senhor. Entrega o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades, aí ele tem que cuidar de vós. Agora eu quero ficar ansioso, quero tentar a sorte. Deus te mandou marchar? Deus te mandou ir? Não, então. Quietinho, fica parado. Irmãos, você só deve levantar quando a nuvem da glória se levantar. Você só deve andar quando a nuvem da glória andar. Se ela está parada, estática, não saia do seu lugar. Porque não é hora de levantar. Agora a nuvem alçou, você arruma suas malas. A nuvem andou, aí você, agora eu vou andar também. A nuvem parou, para também, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir tua vida. Não tenha pressa, não tenha fobia. Aí então diz aqui, medo de. As pessoas ficam com medo de esperar e dar errado, né? Não tenha fobia, não tenha medo de nada, não. Espera, Deus está no controle. Mas aqui eu estou num lugar perigoso. Irmão, se a nuvem estiver sobre a casa do Senhor, estática, não tem perigo. Não tem perigo. Não tem bandido, não tem nada que possa te atacar. Quando é que você lê na história de Israel que ladrões, bandidos, ou você acha que não tinha naquela época, entraram, invadiram o arraial dos hebreus e pegaram dele ouro e prata? A casa era de ouro. A casa era de ouro. Nunca entrou ninguém para pegar aquele ouro. Nunca. Por
Porque quando a nuvem de Deus está, irmão, não tem como a pessoa chegar. Agora, se a nuvem não estiver, a glória de Deus não estiver, você vai sozinho, vou levar a arca de Deus, você faz igual os filhos de Eli, leva para ver se não vai ser roubado. Porque foram sozinhos, aí Deus deixou, deixa levar, os filhos levaram ou não levaram? Depois Deus mandou devolver, é outra história, Deus cuidou, mas mostrou que Deus só protege se ele estiver, você estiver sob orientação. Saiu da orientação, isso é problema seu. Aí Deus cuidou deles? Não, morreram todos. Agora da arca alguém derreteu, queimou a madeira para tirar o ouro da arca. E eu falei aqui recentemente, né? Que o propiciatório, a tampa da arca era de ouro batido. E é 1,30 m por 1,30 m de ouro batido. Pensa numa placa valiosa. Alguém derreteu um querubim de ouro batido também, esqueci, dos dois lados. Ninguém derreteu, sabe por quê? Deus guardou a arca do conselho. Ninguém mexeu em nada. Ninguém mexeu em nada, não tiraram nada do que tinha dentro, pelo contrário, levaram prejuízo e ainda ficaram mais pobres, porque eles tiveram que fazer hemorroida, né? Formato de hemorroida, para colocar de ouro batido. Ela montou de broazinha lá, e você vai levar para cá, Deus ficou mais rico, eles ficaram mais pobres. Israel ficou mais rico, eles ficaram mais pobres. Sabe por quê? Porque Deus cuida daquilo que é seu. Agora, os filhos voltaram, soldados voltaram, não morreram lá. Sem direção de Deus, irmão, tua vida é uma desgraça, nossa vida é uma miséria. Tá? Sem direção de Deus. Agora, com Deus ela é boa. Então, olha, é uma coisa interessante. Então, o Senhor nunca se esquece de nós, tá? Quando pensamos que não tem mais jeito, guarda essa palavra do Bispo Abner aqui. O Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Agora, não é você achar que é merecedor, não. Irmãos, para de achar que você é merecedor, que é bom crente. Eu falei aqui na sexta-feira, que uma das piores orações que não é ouvida por Deus, é rejeitada por Deus, não passa desse teto, nem da tua casa, nem em céu aberto, nem lá no monte mais alto que você possa ir, não sobe, não chega ao trono da graça de Deus. É aquela oração que você fica, Senhor, tu sabe que eu sou ofertante, tu sabe que eu sou dizimista, tu sabe que eu vou em todos os cultos. Problema seu. Problema seu. Lembra que eu falei que se eu fosse Deus, eu até falei, eu peguei já, né? Aí se eu for Deus, eu falo, problema seu, eu não perguntei nada, não te pedi nada. Irmãos, é uma oração absurda. Quando você quer mostrar-se que é bonzinho. Ninguém é por merecimento, não. É graça sobre graça. Todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Agora, Deus nos agraciou. Perdão dos pecados propiciou para nós uma autoridade de entrar no Santo dos Santos. Mas não é porque eu sou bom, não. Porque eu vou para a igreja todo dia, que eu vou todo dia, que eu sou dizimista, sou ofertante. Tem crente que é bobo, irmãos. Você pode falar isso aí para um líder da igreja, que eu sou dizimista, eu sustento essa igreja. Tem gente que fala, né? Ele não sustenta nada. Não sustenta nada. Se o senhor tirar o emprego dele, ele quer ver sustentar alguma coisa. Nem a casa dele vai sustentar. Então, aí ele pensa que ele é por mérito que ele está de pé. Ninguém merece nada não, irmãos. A graça de Deus é sobre nossas vidas. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, nem a graça vem de nós, nem a fé vem de nós, para que ninguém se glorie. E tem crente que se gloria nisso. Que eu sou, que eu jejuo, que eu oro, que passa a noite orando. Tem um que fala que passa a noite orando. Aí quando está aqui na igreja, nem o joelho dobra quando chega na igreja. Eu não entendo isso. Passa a noite orando, ora mais que eu. Mas não tem coragem nem de olhar. Eu, pelo menos, tenho coragem de olhar. Tenho coragem de confessar aos irmãos que eu muitas vezes dormia ajoelhado. Muitas vezes. Se orei, não sei. Meu cansaço era tão grande que eu ajoelhava e só dormia. Acabou. Ainda levava uma fala assim de uma criança. Meu pai está fingindo que está orando. É verdade, né? Meu pai está fingindo que está orando. Não era fingir, não. Cansaço, irmão. Mas estava de joelho dobrado.
Estava de joelho dobrado. Porque, irmão, ninguém é merecedor de nada, não. Se não fosse a misericórdia de Deus para sustentar nossas vidas, agora vou para o monte. Que isso? Papo pequeno. Ninguém mandou você ir. Tomara que escorrega quando estiver lá descendo essas tempo folhada e sai rolando igual um que apareceu no WhatsApp e viralizou, rolando na tomara, para deixar de ser exibido, né? Aí vai ficar famoso rapidinho. Então, olha, irmãos, o agir de Deus é perfeito, irmãos, é lindo, como diz o hino. Pensa nisso aqui, ó. Quando ele permite que sobrevenha alguma luta, quando ele permite que sobrevenha alguma luta em nossa vida, é sempre com a intenção de nos abençoar. Nunca com a intenção de maltratar, nunca de abençoar. Ah, não estou entendendo isso. Deus permitiu. Tem gente que chora. Perdeu o carro, Deus permitiu. Aí ele chora. Ah, não sei o que aconteceu comigo, eu crente, não vou mais ser crente, não vou mais para a igreja não. É problema de quem? Você não vir para a igreja. Problema de quem? Você está pensando que Deus vai ficar, coitado do meu servo, não quer mais, está triste. Tá? Que é isso, irmão? Se fosse para a cruz, a vir para a igreja é problema. Poxa, meu Deus do céu, todo castigo fosse esse. Tem pais que dá castigo aos filhos assim, tu não vai mais para a igreja, vai para a escola dominical não. Então você está dando castigo, tu não está vendo o favor que está fazendo essa criança. A carne dessa criança. Porque tudo que ele quer é ficar em casa vendo televisão. É? Agora, tu vai pegar um castigo, tu vai comigo para a igreja hoje. Vai para a oração. Ele vai acostumar ali. Depois ele vai falar, graças a Deus que minha mãe castigou assim, né? Que agora eu sou oficial na igreja. É? Não era castigo não, irmão. Mas eu andei em umas orações quando era criança, não sei se já chegou aí, na rua 5. Meu Deus do céu. Que dá vontade de ir embora? Tu não sabe o arrependimento que dava quando a gente aceitava ir para a oração. Que queria andar atrás de mamãe, aquele povo era doido. Eles oravam o dia todo. Tu sentia fome, a lombriga brigava uma com a outra. É? E você passava fome, vinha dor de cabeça ia embora e tu estava lá. Meu Deus, era assim também era o dia todo, irmão. Meu Deus, eu creio para gostar de orar. E quando jovem, irmão, 17 anos de idade, eu fui uma. Eu pedi a Deus, Senhor, tem misericórdia, faz o pastor parar de orar. Foi aqui na Vila Zunira, pastor Armando, nossa ali que dava aperto, irmãos, de calor. E ele não parava nunca, ele não sabe que eu não vou falar para ele, né? Só se ele ouvir agora. Ele não sabe. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia, faz ele parar de orar, Senhor. Eu já não aguentava mais, irmão, o joelho estava assim, ó. Eu já não tinha mais posição. E ele orando. Meu Deus do céu, o que eu fui arrumar? Para que sair de casa, né? Então, mas Deus trabalha na vida desses camaradas, né? Então, irmãos, olha, quando Deus permite, lembra sempre que Romanos 8:28, todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. A princípio parece que não, mas lá na frente você verá que Deus tem alguma coisa de boa para nós mesmos. E nunca deixe de honrar o Senhor, nunca. É 2.1 na página 43, nunca deixe. As lutas nos deixam mais fortes a cada dia. As provações nos ensinam a confiar somente em Deus. A cada dia que você passa a luta, irmãos, mais forte você fica. E quem honra a Deus é por ele honrado. 2.2. O Senhor não honrou apenas a Mardoqueu, honrou também a sua prima Esther. Ainda hoje Deus continua abençoando os que procuram servi-lo de todo o coração. Passa aí para a página 44. 2.3. Nossa confiança em Deus faz toda a diferença. A postura de Mardoqueu diante do ódio de Amã foi simplesmente demonstrar sua confiança em Deus. Irmãos, o vizinho está com raiva de você, o patrão está com raiva de você,
é colega de trabalho, colega da escola, é filho, é pai, é gêmeo, é nora, é cunhado, seja lá o que for. Lembre-se disso aqui, ó. A postura de Mardoqueu diante do ódio de Amã foi simplesmente demonstrar sua confiança em Deus. Tu viu Mardoqueu peitando Amã? O que eu te fiz para isso? Não. Ele ameaçou, fez o que fez. Mardoqueu foi para orar, jejuar, se apresentar ao Senhor. É a postura, irmãos. É isso que faz a diferença. Lembra que eu já associei essa passagem, aqui numa dessas lições anteriores, com a questão do rei Ezequias. Enquanto o rei Ezequias estava tentando negociar com o inimigo, não fala em hebraico não. Não fala em hebraico não, porque eles vão entender. Quando ele estava tentando, quanto mais ele pedia, mais o inimigo afrontava. Quando ele viu que não dava mais, e era a primeira coisa que ele tinha que ter feito. Quando veio a primeira afronta, ele tinha que ter pego aqui e apresentado ao Senhor. Ah, Senhor, aqui ó. Logo no início do sítio, se eles fazem isso logo no início do sítio, Israel não teria passado fome. Israel não passaria o sufoco que passou. Nem Ezequias ficaria desesperado por cerca de 1 a 2 anos, que era o tempo que eles ficavam em sítio, para derrotar a cidade, para enfraquecer o comércio, né? A economia da cidade. Aí então, ele tinha que ter feito logo. Como ele ficou tentando negociar com o inimigo, Deus não fez nada. Aí deixa eu negociar. Não é assim que você faz? Não é assim que às vezes a gente faz? Vem um problema, vai atrás de político. Aí corre aqui, não, tem um amigo lá que eu fiz a campanha dele, tem um outro que eu também apoiei, e agora é hora de ele retribuir esse favor. Irmãos, veio o problema, a primeira coisa que tem que ser feito é apresentar na presença do Senhor. O Senhor está aqui. Se o Senhor te orientar aí, a tal amigo que você elegeu, a tal pessoa que a igreja colocou lá, aí então você vai. Se o Senhor não orientar, ele vai dar resposta de paz de acordo com a vontade dele. Aí quando Ezequias percebeu que não tinha mais jeito, olha, Mardoqueu foi logo para os pés do Senhor. Ezequias ficou tentando negociar. Se Mardoqueu fica com Amã, fica difícil, meu amigo. É meu costume, é meu jeito. Não, deixou ele falar o que fosse, latir como latir, e ele foi apresentar ao Senhor. Quando Ezequias pegou a carta, Senhor, aqui ó, o Senhor mandando para a gente. Olha, Senhor, com olhar de misericórdia, papapá, aquela coisa que está lá em Isaías 37. Aí, sabe o que Deus faz? Ezequias foi dormir, acho que o Senhor falou para ele, vai dormir, deixa comigo. Está vendo? Quando você descansa, Deus trabalha. Quando ele foi dormir, o Senhor disse para o anjo, vai lá, cumpre essa tarefa aí. Matou 185 mil homens do exército assírio numa noite. Não podia ter feito isso desde o início? Podia. Mas por que Deus não fez? Porque você está tentando resolver o problema do teu jeito. É democrático. Não, vou lá que eu vou resolver isso. Eu sou um camarada conhecido, respeitado, sou o rei de Israel. Não se resolve assim. Problema de crente se resolve na oração. Quando você começa a orar, Deus vai direcionando, colocando todas as coisas no lugar. A gente para de orar, aí Deus então também para de agir. Você não já ouviu falar que a oração move a mão de Deus? Então, se você não ora, a mão de Deus não é movida. Ele fica de braço cruzado lá, te olhando. Ah, deixa ele se arrebentar. Deixa ele ver o que vai fazer. Agora, se você der ocasião, aí ele diz assim, deixa que eu vou conduzir a situação. E ele conduz da melhor forma possível. Então, olha, tem horas que Deus então fala assim, por que clamas a mim? Todo mundo reclamando, murmurando, todo mundo chorando. Ah, vou morrer nesse deserto. Aí Deus fala para Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Quando o povo marchou, Deus não abriu o mar? Agora, que adianta ficaria aquele aglomeração de pessoas, né? Reclamando, murmurando? Não adiantou nada. Só adiantou quando eles deixaram na mão de Deus. Diga ao povo de Israel que marche. Começaram a andar, aí Deus começou a agir. Então, não importa, irmãos, porque aqui nós vamos observar
Deus nunca se esquece de honrar os seus, nunca. Tá? Pode demorar o que for, mas Ele honra. Então, não importa o período que passar, Deus se lembrará de você. Pode levar anos, Deus honra. Honrou José, levou anos. José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. Aos 30 anos, ele se apresenta diante de Faraó. Esses 13 anos que ele teve ali na cadeia, entre a cadeia e a casa lá do seu comandante lá, né? Aí depois te falo. Então, olha, esses 13 anos, Deus trabalhou na vida dele. E teve um momento da vida que ele achou que o copeiro do rei tinha se esquecido dele. E o copeiro realmente lembrou assim, meu Deus, dos meus pecados me lembrou. Já tinha passado um tempinho. O copeiro José tinha falado, quando estiver lá, o sonho se cumprir, a minha revelação dada aqui, lembra, fala de mim lá para o rei. E o copeiro foi Deus. Aí no momento certinho que o rei precisou, Deus honrou José. É assim que funciona. Então Deus nunca se esquece, tá? E o oponente, irmãos, 3.2 aí, o oponente não impede a honra a Mardoqueu. Não impede. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Aí lembra que eu falei que deixa eu usar a expressão aqui correta, né? Que a ironia de Deus não foi tão grande em relação ao rei, mas sim a Amã. Porque ele levantou cedinho. Hoje eu vou falar com o rei cedo, né? Eu vou lá cercando o palácio, lá, a sala do rei, a sala real. E o rei tinha passado, Amã nunca ia pensar, ele estava pensando que o rei vinha de lá. Aí daqui a pouco, alguém escuta, o rei escuta, quem está aí fora? Estou escutando um movimento aí fora. Aí alguém olhou, é Amã. Aí todo mundo ele entrar, quer dizer, o rei já estava lá, aí ficou todo feliz, minha oportunidade. Aí, Amã, como deve proceder o rei ao homem a quem ele quer honrar? Rapidamente passou na cabeça dele aquela vaidade, né? Ele tinha acabado de ser promovido no reino, tinha acabado de ser promovido. Aí ele pensou, só pode ser eu. Aí rapidamente ele passou, põe no cavalo do rei, aquele cavalo branco, bonito, né? Põe no cavalo do rei a capa do rei sobre a costa dele e pega um homem bem honrado, que é o primeiro ministro seria, né? E manda ele aclamando. Olha como ele era vaidoso. Ele poderia ter falado assim, a maneira que o rei fizer está bem feito, é honra. Não, mas ele deu toda a planilha que era ele, vaidoso, né? Que sairia ali. Aí então o rei, puxa, você é demais, cara. Então faz isso agora com Mardoqueu. Pronto, acabou a vida dele. Matou o cara ali, irmão, ali já foi um tiro. O suicídio dele, a forca dele ali foi. Ali ele já estava morto. Aí eu fico imaginando, eu na minha miséria humana, Deus rindo sozinho lá. E quando a gente fica rindo de alguma coisa engraçada, quando vê alguém catar cavaco na rua, a gente não ri. A gente sabe que é errado, né? Sabe que é errado. Mas alguém ri de nós também, tá? Quando o cara tá aí, desceu os outros, aí ele fica rindo. Quando o cara dá uma buzinatinha, ele fica com o carro e dá aquela corridinha desengonçada, aí tu fica rindo dentro do carro sozinho. Então, se tiver com alguém, então tu ri mais ainda. Aí sozinho você fica rindo do desengonçado dele, do rebolado dele. Olha, irmãos, eu imagino Deus rindo. Pegou na curva. Acabou a vida do homem ali. Acabou. A Bíblia diz que ele saiu para casa envergonhado, coberto, enojado. Acabou. E chega em casa a mulher que apoiava ele, agora deu ruim para você. Agora deu ruim para você. A mulher que apoiava, que estava de acordo com ele, né? Estava só nadando na benção, né? Entre aspas. Aí agora disse assim, agora deu ruim. E já começou a cair, meu irmão. Joga logo nessa forca aí. Deu ruim para você. Então, olha, Deus é poderoso para desfazer ciladas. Deus é poderoso para desfazer as ciladas. E a conclusão, então, dessa lição diz assim, aprendemos nesta lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. Nenhuma.
Então, a história de Mardoqueu conta que ele fez da sua vida uma entrega pessoal ao Senhor. E por isso foi honrado. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos. Amém? Então, na próxima lição será a vitória do povo de Deus. Amém? Que aí agora fala da grande vitória que Deus deu ao povo, não é só a Mardoqueu. Então, vamos parar por aqui, porque hoje o nosso expediente da escola dominical é menor por causa da Santa Ceia. Vamos, irmãos, nesse momento ficar de pé fazer uma oração. Ficar de pé fazer uma oração. Aliás, então vamos fazer uma oração. Vou chamar aqui o presbítero Roberto fazer essa oração para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui diante da Tua presença mais uma vez. Senhor, para esta manhã vamos te agradecer por esse momento de escola bíblica dominical. Agora vem isso na Santa Ceia. Senhor, toma a Santa Ceia nas suas mãos, toma a vida de cada um, ó Pai, toma aqueles que estão aqui, aqueles também que não vieram. Abençoa, Senhor, a todos, Pai querido, Pai celestial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, fiquem assentados agora neste momento. Eu vou pedir aqui o presbítero Jonas, que veio aqui cantar o hino da Harpa Cristã. Cumprimento de novo a paz do Senhor. 3:9:6, vamos louvar a Deus. Além do nosso entendimento. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em teu sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor. Fez um sacrifício infinito, com valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus, grande amor. Foi um grande o meu pecado,
Calvário, me salvou o amor de Deus. Os pecadores, rotos atendeu o malfeitor, quem sarou o pobre sofredor, Deus o amor de Deus. Participar do corpo e do cálice do Senhor. Algumas pessoas, elas estão enfermas, como nosso irmão Agil Machado, o Freguilho, e a irmã Sônia fica acompanhando ele. Então essas pessoas participam em casa. Pessoas que simplesmente não estão vivas por conta da pandemia, mas não estão com enfermidade, ou seja, vão a festas, vão a mercado, e a gente vê, né, no Facebook, pega tudo, né? Vê a pessoa na festa, vê a pessoa em outra igreja, vê a pessoa aqui e ali. Então essas pessoas nós não estamos enfiando sobre a ceia. Tá? Se ela vai trabalhar, vai para o mercado, vai estar vivendo a vida normal, por que não vem à igreja, onde a igreja está tendo todo o distanciamento, todo o procedimento necessário para que a pessoa se sinta a sanitização, né, está funcionando. Então, é um lugar bem seguro, todos estão de máscara, então isso é muito seguro para nós. Menos é estar no mercado ou em outra coisa, fila do banco, por exemplo, que tu vê de 500 pessoas, se tiver 50 com máscara, só usa mesmo quando entra lá, e está todo mundo juntinho, aglomerado, se abraça, se brinca, né? Então, a igreja está com um ambiente muito seguro, pelo menos é que nós estamos fazendo tudo conforme manda o figurino aí a determinação de lei. Então nós vamos proceder dessa. Pode abaixar um pouquinho, por favor. Nós vamos proceder de uma forma ainda simples, normal, corriqueira, né? Que é a forma de usar a palavra e cantar os louvores, e sem aquela muita ênfase que dá, achando que ela não. Vamos sempre produzir da melhor forma que os irmãos possam ficar à vontade, né? E se sentir seguros, E o processo da Santa Ceia é
um ato memorial, todo mundo sabe disso, um ato memorial. Por que se torna um dia especial para o crente? É porque aquilo que nós lembramos todo dia, todos os dias no nosso cotidiano, nós hoje formalizamos e lembramos em grupo, lembramos junto com toda a igreja, né? Coletivo, que é o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário e o perdão dos nossos pecados. E o próprio Jesus disse que quem não comer deste pão ou beber este cálice não tem parte com o reino dele. E tem um montão de crentes, irmãos, que está pouco ligando para isso. Ele não está participando, não está, ele vai à praia, vai a todos os cantos. Eu tenho visto, irmãos, e ele entristece. Tenho visto pessoas que não pisam aqui, mas toda semana está postando foto na praia, postando foto no shopping, postando foto não sei aonde, e está feliz da vida, feliz da vida. Só que isso aqui, irmãos, não é um capricho da igreja. Isso aqui é comunhão que você demonstra não quero dizer que você esteja em comunhão, porque muitas pessoas comem e bebem para a sua própria condenação, a Bíblia diz, né? Então, demonstra a nossa comunhão. Eu creio que quem come e bebe está fazendo para a comunhão com Deus, para a sua edificação e manter a sua salvação, tá? Então, eu gostaria que os irmãos sempre pensassem nisso quando lermos essa palavra, e já vamos orar o cálice. E outra modalidade que nós usamos é que o cálice está vindo com pão. Então, nós não estamos fazendo separados, como antes fazíamos. Serve-se o pão, depois volta e tal, depois de tudo, serve-se o cálice. Não, agora já você pega o seu pão e o seu cálice junto. Quando todos comerem, principalmente os novos aí, o Marquinhos já sabe, né, como funciona, mas a Isis, Marquinhos e Isis estão voltando. Marquinhos está voltando, a Isis está vindo, né? E depois de casado, Marquinhos foi lembrar-se na igreja da Isis. Hoje eles estão voltando para cá. Então, aí, quando pegarem, já podem, depois de ser servido, já podem participar do pão. E, simultaneamente, do cálice do Senhor. Com toda a reverência. Isso aqui não é um cafezinho, você vai comer o biscoitinho, tomar o... Não. Isso aqui você lembrar que simboliza o sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nossos pecados. Tá? Então, carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, ele foi enfático em dizer assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então vamos orar o cálice do Senhor neste momento. Deus, eis aqui, ó Pai querido, o pão
e este cálice, Senhor, contendo o suco da uva, Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento na tua casa, em tua presença, pela oportunidade que nos concede de nesta manhã apresentar esses elementos na tua presença. Apresentá-lo, Pai querido, porque entendemos pela tua palavra, como lemos neste momento, que simboliza para nós, ó Deus, é uma lembrança para nossas mentes do sacrifício expiatório, ó Deus, feito na cruz do Calvário, onde recebemos a remissão de todos os nossos pecados. Então, nesta manhã, Pai querido, ao participarmos do pão e do cálice do Senhor, que seja para a nossa edificação, que seja para a cura de nossas vidas, de nossas almas, que seja, Pai querido, para a libertação de nossas vidas e para garantir, ó Pai querido, mais uma vez a comunhão que temos com o Teu Espírito Santo. Assim te pedimos, assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vou chamar aqui a nossa irmã diaconisa Graça. Vem aqui, irmã Graça. Vem o diácono Valei. Meus irmãos, então disse assim o Senhor. Este Paulo aprendeu dele, né? Que você deve comer este pão e beber este cálice, pois ele anuncia a morte do Senhor até que venha. Portanto, tomai e comei. Amém? Então, acertai-vos. Glória a Jesus. Bendito seja o Cordeiro que por nós a é de nós. Espera aí, gente, vamos começar. Espera aí, vamos deixar um ponto e nós em outro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Lavado
Meus irmãos, evitem tirar a máscara, mesmo se for para cantar esse louvor. Depois eu explico melhor a situação para os irmãos, mas algumas pessoas já receberam ontem no grupo das mulheres um informativo importante sobre isso. Os dois discípulos caminhavam, Senhor e Tristonho falavam a respeito de Jesus. E naquele mesmo caminho o Mestre estava, e foi conversando com eles rumo a Emaús. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar e sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo latir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, a toda salvação. Fica aqui conosco e não vai embora. Uma nova com outro, com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era Ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui. É a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam. Estou sentindo agora. Estou sentindo agora. Ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora Ele aqui conosco com a sua glória. Estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto ele ia falando, em casa puderam chegar e sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, é toda a salvação. Fica aqui conosco e não vai embora. Um falava com outro, com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era Ele presente com a sua glória. Algo
estou sentindo agora, Ele aqui conosco, com a sua glória, estou sentindo agora, a sua glória, Ele aqui agora, Ele aqui conosco, com a sua glória. Estou sentindo agora, Ele aqui conosco, com a sua glória. Com a sua glória. Irmãos, nós já estaremos fazendo oração. Fazer menção aqui da ausência do evangelista Antônio, que hoje precisou trabalhar hoje, tá? Então hoje ele está ausente por necessidade. Mas à noite estará conosco aqui a partir das 17 horas. Mas está bem de saúde. Então vamos ficar de pé, fazer essa oração de agradecimento. Todos participaram do pão, do cálice do Senhor, né? Sobre comunhão. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor pela sua vida e por nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito por nós e ainda fará. Quero transmitir aqui, né, ao Silvio os sentimentos, né, Silvio? É sua prima, né? Não desistiu. Mas Deus tem controle de todas as coisas. Muitas vezes sente muito, sente a perda. Mas, irmãos, nunca deixe de acreditar no que diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca perde o controle e as rédeas de nada. Ele nem afrouxa as mãos e nem passa a rédea do comando para ninguém. Não passa para ninguém. Tudo está no controle dele. Os céus e a terra são controlados pelo nosso Senhor. Então vamos agora agradecer ao Senhor e orar também pela família que está enlutada. Então, oração por uma criança de 1 ano que está na UTI, uma menina de 1 ano. Vamos com pneumonia. Vamos orar, apresentar o Senhor neste momento, né? Irmãos, fica firme com Jesus, seja crente. Surgiu complicações. Conta a história, não. Vai pedir. Ela conta a história todinha da senhora. Ela faleceu? Então orar pela família lutada, né? Pela jovem. Tá. Então, nossa, ele conta a história. Ela gosta de contar a história de mínimo detalhe, né? E é bom saber a história, mas tem horas que a gente precisa pressa, que os jovens já estão já de prontidão para descer. Meus irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te rendo graças, Senhor, por todas as pessoas que estão presentes neste recinto. E rendo mais graça ainda pela tua misericórdia e bondade em fazer-se presente em nosso meio, ó Pai querido, sendo nós tão pecadores, tão falhos. Mas, ó Deus, tu proporcionou este momento, nesta manhã, para que participássemos do pão e do cálice do Senhor e fôssemos, ó Deus, agraciados com o perdão de todos os nossos pecados. Então, sendo, pois, justificado por meio da fé, temos paz contigo, ó Pai querido. E queremos também agradecer a Ti pela autoridade, a ousadia que tem dado aos crentes de entrar no Santo dos Santos, ó Deus, de experimentar essa comunhão contigo e também de colocar nossos pedidos de orações, ó Deus, diante da Tua presença, da Tua graça e misericórdia. Como fazemos nesta hora, Deus, apresentando esta família enlutada, Senhor, tanto a do Silvio quanto esta que a Sueli está apresentando, Senhor, com essas meninas que ficaram órfãs, se bem que a Tua palavra diz que Tu cuidas, Senhor, dos órfãos, Senhor, e das viúvas. Então, ó Deus, toma essas crianças em Tuas mãos, esta casa, e prospera, Pai, para a glória do Teu nome, pois nada foge do Teu controle. Esta criança, ó Pai querido, com 1 ano de idade, pneumonia, Senhor. Meu Senhor, Tu sabes, ó Pai querido, Deus, que está em Tuas mãos e que somente Tu podes fazer reverter esse quadro. Deus, toma em Tuas mãos
dá sabedoria, Senhor, aos médicos que cuidam deste caso, que estão com este prontuário, Senhor, para que a glória seja tua, Senhor. Mais, ó Pai querido, a experiência adquirida, ó Deus querido, seja desses médicos que estão, ó Pai, com este prontuário. Mas que o teu nome seja glorificado nesta vida. Também toma em tuas mãos este vizinho da tua filha, Senhor. Ó Pai querido, toma em tuas mãos neste momento a tua filha Erecina. Guarda esta vida para a glória do teu nome. Deus, conserva a sua salvação nesta alma. E, ó Pai querido, perdão dos pecados, Senhor, para que Ele possa também glorificar a Tua Majestade Santa. E queremos, ó Pai querido, nos apresentar a Ti, aos Teus filhos que hão de ir para casa neste primeiro turno de culto, Senhor. Senhor, guarda, livra de todo mal e abençoa. A nós que ainda vamos ficar, se conosco com a Tua graça e a Tua glória. Deus, assim te pedimos nesta manhã, que cada crente, Senhor, seja curado, seja liberto, seja abençoado, seja, Deus, cheio da Tua graça e da Tua glória. Por isso te pedimos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Irmãos, 17 horas o primeiro culto, se você optar por ele, e 18h30 o segundo culto.